O vetor desorganizado tem representantes como o Ministério da Educação, que seriam alvo de influência inacreditável de olavistas como são conhecidos os seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Já o trunfo atende por seu sobrenome e herança genética, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo Maia pai, o filho é um político com rara capacidade de ouvir e talento para negociar, conciliar, articular. Isso é um prêmio para o presidente da República, diz Maia pai, comparando a relação com o que o deputado do antigo PFL, hoje de EM, Luiz Eduardo Magalhães foi para o presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Ele tem esse estilo de negociação, de convencimento, de argumentação, e ele, Bolsonaro, pode discutir coisas que tem que caminhar, e aí elas andam. Só que aí de repente você tem um curto-circuito. Um curto-circuito ocorreu no fim de março, quando Rodrigo Maia e Bolsonaro protagonizaram uma queda de braços política, e Maia, irritado com a falta de articulação para aprovar a reforma da Previdência no Congresso, afirmou que o presidente estava brincando de governar. Para César, entretanto, a crise não teve consequências mais graves porque Rodrigo sabe ouvir por uma orelha e deixar sair pela outra. Ele dá o troco dele no momento certo, como já deu, diz o ex-prefeito. Em meio à crise, a Câmara aprovou, de supetão, uma proposta que torna obrigatória a liberação de verbas para custear iniciativas de emendas de parlamentares incluídas no orçamento, impondo uma derrota ao governo. Prefeito mais longevo do Rio, com 3 mandatos, 1993, 1996 e 2001-2008, César Maia recebeu a reportagem em seu gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio. Vestia um blazer xadrez sobre uma camisa listrada, calça de malha esportiva e tênis de corrida. A casa está às voltas com um processo de impeachment contra o atual alcaide, Marcelo Crivella, PRBRJ. César Maia. O governo tem 3 vetores que funcionam. O econômico-financeiro, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, o da Segurança, que é do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o vetor administrativo, que são os militares no Planalto. No quarto vetor, que é meio espalhado, acontecem coisas inacreditáveis como essa do ministro de Educação. O ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues foi exonerado, substituído por Abraham Weintraub, a briga com os grupos olavistas. Maia. Desorganização. Como é que um ministro pode ter colocado em seu gabinete pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho? Isso mostra que falta comando. Esses 3 vetores são o suficiente para levar um governo para a frente. Pode ser. Mas para isso é necessário que o Bolsonaro adquira um perfil mais presidencial. Maia na postura, né? Na relação com o Congresso. Como o Fernando Henrique Cardoso disse, todo presidente na história do Brasil que resolveu confrontar o Congresso perdeu, e às vezes saiu. Ele tem que tomar cuidado. Ter um perfil mais presidencial. Agora pelo menos já está de terno e gravata. Maia. O diretor da Odebrecht, em seu depoimento no Lava Jato, foi enfático. César Maia, em nenhum momento. Veja o vídeo, faz referência ao depoimento do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa da Silva Júnior, que diz não ter feito pagamentos a César Maia nem a Rodrigo Maia. Maia. O Rodrigo tem um personagem muito diferente do meu. Eu sou um personagem de papel, lápis, máquina de calcular. O Rodrigo é um personagem de articulação, de conversa. Ele é dos poucos políticos que conheço com enorme poder de audiência. Ele ouve. Não sei como consegue tempo para receber tantos deputados e senadores. Passou a ter confiabilidade entre seus pares, independentemente do partido político, e tem um poder de articulação de negociação muito grande. A palavra dele passou a valer. Isso é um prêmio para o presidente da República. É como foi com o Luiz Eduardo Magalhães para o Fernando Henrique Cardoso. Ele tem esse estilo de negociação, de convencimento, de argumentação, e ele, Bolsonaro,
pode discutir coisas que tem que caminhar, e aí elas andam. Só que aí de repente você tem um curto-circuito. Maia, se não fosse o Rodrigo, eu diria que seriam graves. Mas com o estilo do Rodrigo, vai entrar por aqui, sai por ali, aponta para a orelha. Ele dá o troco dele no momento certo, como já deu. Maia foi a ausência, por exemplo. Depois daquilo ali, as trocas de farpas recentes, a primeira vez que esteve com o presidente foi semana passada, com os prefeitos. O Rodrigo gerou um convencimento no Congresso entre todos os setores, da esquerda à direita, dizendo que a tarefa nesse momento é fortalecer o Congresso. Aí aprovou aquela medida, do orçamento impositivo. Mas vem mais coisa aí. Aguardemos. Maia, o tema não é tão significativo. Acho que ele vai virar os votos que precisa. Mas ouço que esse processo ainda não é o final. Pode ser que venha outro. Maia, acho foi uma montagem de seu próprio governo. Pelas mudanças, pelas trocas que ele fez. Ele indica e depois exonera. Nomear indicados de vereador e depois retirar é uma coisa pesada para o vereador. E estou falando de vereadores de porte aqui dentro, com muitos anos de casa. Isso foi gerando uma desorganização e uma relação muito ruim. Foi desmontando sua base de apoio. Mesmo dentro da política de clientela, ele foi perdendo autoridade juntos aos vereadores. Maia, ele, o Crivella, foi pastor da Igreja Universal por muitos anos, virou cantor famoso de igreja, os discos vendiam 1 milhão de cópias, era um troço grande. Ficou muito popular e se candidatou a senador. Foi eleito, outra vez foi eleito. Mas a especialidade dele não é essa. Maia é ser pastor, fazer disco. Isso ele faz bem. Falta experiência para ele enfrentar uma prefeitura como a do Rio, com todos os problemas que tem. Então ele foi perdendo crédito junto aos seus. A maior perda que ele teve foi a de credibilidade junto aos funcionários da prefeitura. Ele não tem controle sobre o pessoal, não mobiliza o seu pessoal. Maia, claro. Ele está cercado de pessoas que não têm experiência política. Ele apareceu na travessa sempre arrumadinho procurando falar de uma forma tranquila. Mas você não via ele na rua. Maia, de Lampião até hoje, tivemos as milícias, a polícia mineira, o cangaço, etc. São 400 anos dessa prática. Atuei ao nível de minhas responsabilidades, que não eram policiais. Maia, acho que com o tipo de política que eles fazem, de agressividade, de prende, arrebenta, suas relações são com pessoas que pensavam como eles. Não sei se isso significa que eram milicianos. No caso do Flávio, são muitos casos. Tem os recursos tirados do gabinete, aquele 1 milhão, o R$ 1,20 milhão movimentado por Fabrício Queiroz, que foi motorista e segurança de Flávio Bolsonaro. Mas para isso tem polícia e Ministério Público. O MP prosseguiu com a investigação. Vamos ver o que vão fazer. Maia, aí depende do que você chama de milícia. Porque milícia tem uma curva de reconhecimento por parte dos moradores de que era uma necessidade. Estou falando de 15, 18 anos atrás, quando as milícias entravam e proibiam o tráfico de entrar na comunidade. Então eram vistas positivamente. O policial tinha um risco grande de morar em um lugar e ser assassinado pelo tráfico. Em função disso, foram construindo uma autodefesa, com policiais aposentados, combatendo o tráfico, defendendo suas famílias. Depois passaram a ter uma ação de ganhos, financeira, de extorsão. Devem ter percebido que era mais fácil do que imaginavam, e aí entra essa curva de extorsão que a gente está vivendo aí, com todos os problemas. Maia, o tráfico trabalha numa comunidade vendendo drogas para pessoas de fora. Milícia é diferente. Ela produz algum tipo de benefício para as pessoas de dentro, casa, carro, motoboys. O tráfico é percebido como um problema gravíssimo, enquanto a milícia é percebida, parcialmente, não como um problema, mas como uma solução para a garotada, arranjar negócio de moto, e tal.
Maia, o que eu estou dizendo é porque elas têm voto. É porque, dentro da comunidade, elas também produzem benefício. O tráfico não produz benefício nenhum, porque o negócio deles vem de fora para dentro. O negócio da milícia é de dentro para dentro. Senão, não teria voto. Maia, é impossível dizer. Eu nunca tinha ouvido falar no Sr. Witzel, pronuncia Witzel. E olha que estou na política desde garoto e tenho 73 anos. Fui surpreendido quando apareceu no debate na travessa um Sr. Witzel. Ele tinha 1 ou 2% de intenções de votos, nem se deu bola. Não posso opinar sobre um fantasma. Maia, ele fica falando em dar tiros na cabeça, deve achar isso um elemento de promoção. Agora mesmo com o caso dos 80 tiros, o músico Evaldo dos Santos Rosa morreu depois que militares do exército fuzilaram o carro em que ia com a família para um chá de bebê. Ele disse não queria fazer juízo de valor. Maia, havendo esse tipo de discurso, a associação é inevitável. É provável que os soldados tenham atirado mobilizados pela ideia de que nada vai acontecer, porque esse é o clima que cerca o governo do estado e o governo federal. Os caras podem ter se animado com o que estão vendo na televisão. Espero que coloquem um freio nessa ideia, com uma investigação contundente sobre a ação do exército. Se os soldados forem presos, condenados, os outros que estão entusiasmados em ser os sniper da vez vão pensar, peraí. Eles dizem essas coisas, mas não protegem a gente. Vou ficar na minha. Vão ver que não é assim, não? Que não é, mata e fica por isso mesmo. Esse caso é emblemático e exige esclarecimento o mais rápido possível. Não é tão difícil assim, né? São 80 tiros, afinal de contas. Que esclareçam, para ficar como referência.